Sabia que certas práticas pagãs, algumas consideradas satânicas, por se aproximarem do misticismo, a igreja tomou e adaptou para uso próprio, por mais que ela diga que não foi bem assim? Porém, a história é história, e não foi feita apenas por um homem, mas por gerações de civilizações que nos antecederam. Vamos começar pela prática de algo chamado retiro, ou retiro espiritual, muito comum entre evangélicos e católicos, especialmente nos finais e viradas de ano, bem como no período do carnaval. Apesar das várias coincidências nas programações, um evento nunca é idêntico ao outro. Em alguns destes eventos, os fiéis são induzidos a escreverem seus pecados num pedaço de papel, ou mesmo uma lista de desejos, para que Deus os realize, e os jogam na fogueira. Nos rituais confucionistas, que datam do século IV a.C., este tipo de prática já era adotada, com a diferença de que no pergaminho vinha uma oração ou um texto fúnebre, que era jogado na fogueira para transmitir o desejo dos aldeões aos seus deuses. No xamanismo, esse tipo de prática também é comum. O xamanismo é uma espécie de prática religiosa na qual o líder, chamado de xamã, é a pessoa que entrará em transe para se conectar ao mundo espiritual. As igrejas cristãs veem o xamanismo como algo primitivo e que não corresponde com os ideais ou com a evolução do cristianismo. Em seu livro Cristianismo e Paganismo nos séculos IV a VIII, Ramsay MacMillan explora as influências do paganismo sobre o cristianismo e vice-versa. Em seus estudos, Macmillan considera o triunfo do cristianismo, afirmando que não foi organizado e nem rápido, e mostra que os dois sistemas religiosos foram vitais durante um período interativo que durou muito mais tempo do que os historiadores acreditavam anteriormente. O autor ainda demonstra que as crenças pagãs não foram ofuscadas ou substituídas pelo cristianismo, mas persistiram ou foram transformadas ao longo dos séculos. Em outras palavras, houve um sincretismo, que é a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, que resulta na reinterpretação de seus elementos. Mesmo que o Vaticano veja os rituais não católicos como assuntos místicos, há também quem indague sobre os rituais que realizam nas missas, como, por exemplo, o simbólico ato da comunhão, em que a hóstia representa o corpo de Cristo. A pessoa, ao inserir a hóstia na boca, tem em mente que ela está salva e, a grosso modo, que seus pecados estão perdoados. Porém, na prática, a realidade não é bem estar de acordo com os estudiosos do assunto. Quando se fala em árvore iluminada, manjedouras, reuniões familiares e Papai Noel, imediatamente vem à sua mente o Natal, não é? Correto? Mas você sabe me dizer qual é a origem desta festa cristã, na qual é comemorado o nascimento de Cristo? Para explicá-la, vamos retornar ao tempo do Império Romano, que, aliás, deixou legados importantíssimos para o mundo, como práticas jurídicas, técnicas de arquitetura, artes plásticas, filosofia e literatura. Além disso, também teve bastante influência no desenvolvimento dos idiomas com origem no latim, como o espanhol, o francês, o português e o italiano. E não é só isso. Sua cultura também foi herdada pelo Ocidente, em vários aspectos. Um deles é o Natal. O dia 25 de dezembro foi escolhido como a data de nascimento de Jesus. E segundo o professor de História da Universidade de Oxford, Diarmaid MacCulloch, não tem nada a ver com a Bíblia. Foi uma escolha consciente e explícita em usar o dia do solstício de inverno para simbolizar Cristo como a luz do mundo. Até por volta do século IV de nossa era, os romanos praticavam a Saturnália, festividade que se iniciava no dia 17 de dezembro e finalizava no dia 25. Ou seja, 8 dias de festas desregradas, com fartura de bebida, comida e alegria,
quando os senhores se vestiam de escravos, os homens se vestiam de mulheres, numa espécie de inversão livre de papéis. Só que em meio ao que parecia um caos, existiam as semelhanças com o Natal que conhecemos. Era uma época em que havia trocas de presentes. As casas eram decoradas com folhagens, uma vez que não haviam ainda os enfeites iluminados que temos hoje em dia. No interior das casas, velas extras simbolizavam que seus moradores estavam contentes e esperançosos com a chegada de um novo período. Saturnália tinha esse nome por se tratar de uma festividade em honra ao deus Saturno, que, segundo a historiadora Marguerite Johnson, da Universidade de Newcastle, Austrália, era a principal divindade dos romanos. Saturno era o deus do templo, da agricultura e do sobrenatural. No último dia da Saturnália, 25 de dezembro, era também comemorado o nascimento do Sol invicto, ou não conquistado. Esse termo é uma tradução livre do original em latim, Natalis Solis Invicti. Então, segundo os estudiosos da história romana, o termo Natal vem do nascimento do Sol naquele dia 25 de dezembro, e não se refere ao nascimento de Jesus. Aliás, por mais contraditório que isso possa parecer, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. O nascimento de Jesus foi referido somente no calendário de Filocalos, de acordo com a historiadora, já em meados do século IV. A partir daí, começou então a ocorrer uma espécie de fusão gradual entre as tradições, e como era uma época em que o cristianismo estava sendo bastante difundido, até os romanos foram deixando para trás o politeísmo. Aos poucos, os cristãos foram adaptando os rituais antigos, inserindo novidades e excluindo o que consideravam banal ou heresia, até chegar ao Natal que conhecemos hoje em dia. É bom frisar que o cristianismo teve sucesso graças ao imperador Constantino, que em 313 permitiu que a nova religião pudesse ser livremente praticada. Foi o Papa Júlio I quem finalmente fixou as comemorações do Natal em 25 de dezembro, lá pelo ano de 330 da era cristã. Sua intenção era converter os romanos. Em 449, o Papa Leão I estabeleceu o 25 de dezembro como a data de nascimento de Jesus e como a principal comemoração da Igreja Católica. No entanto, no século XV, o historiador Polidório Virgílio notou que havia várias semelhanças entre os rituais pagãos da Saturnália e a celebração cristã do Natal. Especulou-se, então, que a verdadeira data de nascimento de Jesus seria entre meados de março e início de abril. Uma outra prática muito comum entre os cristãos é a celebração dos finados, uma homenagem aos entes queridos que morreram. A tradição, no entanto, não é puramente cristã. Ela tem origem pagã e, de acordo com alguns estudiosos, já era praticada entre o povo celta, na região que hoje compreende a Irlanda. Contudo, há evidências que sugerem que os rituais usados para sepultar e homenagear os mortos já vêm sendo praticados desde os primeiros Homo sapiens. O primeiro homem ligado à igreja que instituiu as bases de tratamento dos mortos foi Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, que viveu entre os anos 354 e 430 d.C. Em De Cura Pro Mortuis Gerenda, que é uma série de textos do ano 421, Agostinho aborda a importância da oração aos mortos, bem como a possibilidade de aparição dos mortos aos vivos e a oração dos santos a nosso favor. Agostinho não tirou as ideias de sua própria cabeça, mas sim adaptou seu conhecimento acerca das tradições funerárias e as trouxe para o mundo cristão. Em 998, na França, o abade Clany, hoje conhecido como Santo Odilon, introduziu as práticas dos finados entre os monges, que passaram a orar pelos mortos. A igreja viu tal atitude como positiva e os papas Silvestre II, João XVII e Leão IX, cada um em seu tempo, praticamente obrigaram a comunidade a dedicar um dia específico
aos mortos. O dia 2 de novembro foi escolhido para não se sobrepor ao Dia de Todos os Santos, que é comemorado em 1º de novembro. Bom, há ainda uma curiosidade a respeito da festa do Dia das Bruxas, e que tem a ver com o de Finados. Você sabe qual é? Não? Bom, entre os povos de origem celta, no dia 31 de outubro, era comemorado a véspera do Dia de Todas as Almas, ou, como se diz em inglês, All Hallows Eve, que acabou sendo reduzido para Halloween. Apesar de não fazer parte do calendário cristão, a data é comemorada em várias partes do mundo, até mesmo em locais onde essa tradição nem pensou em passar perto, como aqui no Brasil. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.